Maravilha. Então, quanto às dúvidas, como eu expliquei no e-mail, há de haver tempo para dúvidas. Se há uma dúvida de aprofundamento, se há uma curiosidade, pronto, peço-vos que guardem para o fim. Agora, se eu disse uma coisa que não se percebe, não é? Pronto, peço que interrompam mesmo, porque eu estou a ver o PowerPoint, não estou a ver, portanto, preciso que falem para eu saber que é para parar. Pronto. Então, curso de Filosofia Tomista, este é o primeiro módulo de 8 a 10 módulos. Pronto, ainda não sei, porque é que eu ainda não sei, já vamos ver a lista dos módulos, e há alguns que, se houver interesse suficiente, se podem dividir. Okay? Portanto, tanto se resume a metafísica de São Tomás numa hora, que é coisa difícil, como em 2, como em 3, como em 10, como em 20. E, portanto, consoante o grau de interesse, quando chegarmos a alguns módulos, pode ser que eles se dividam. Dentro deste módulo, vindo da obra Herança e Autoridade, Introdução a Santo Tomás de Aquino, teremos 5 aulas. Esta primeira é a aula de introdução, portanto vou introduzir o curso todo, o que é que vamos falar no curso, o que é que vamos falar nas próximas aulas do módulo, e o que é o tomismo. Pareceu-me que eu tinha a vontade de começar logo a falar da vida de São Tomás, mas de facto, se é um curso de filosofia tomista, é importante começar por perceber o que é o tomismo. Pronto, mas depois teremos uma aula sobre a vida de São Tomás, outra aula sobre a sua obra, ou seja, as coisas que ele escreveu, e vamos ver que é uma quantidade imensa de coisas, provavelmente muito para além do que a maioria de nós está à espera. Vamos ver a autoridade que São Tomás tem no magistério da Igreja. Okay? Algumas pessoas tentam vender o peixe de que a Igreja Católica não tem um filósofo oficial ou não tem um teólogo oficial, mas quando nós virmos o magistério da Igreja, parece-me que vamos perceber que não é bem esse o caso. A Igreja dá-nos alguma liberdade, sim, mas há claramente aquele que é dado como guia. E depois diz aqui vida, obra, herança. Vamos ver muito resumidamente a história do tomismo. Como é que começou, quem é que são esses os tomistas, como é que acaba, ainda não acabou, não é? Mas, então, este módulo é realizado em cooperação com o Seminário Interdiocesano de São José, que é um seminário que alberga seminaristas de Bragança, Miranda, da Guarda, de Lamego e de Viseu. Okay? Eu colaboro com o seminário desde 2021 com estas formações sobre São Tomás. E eles andem aí, né? Eles estão aqui, estão presentes neste módulo. Paulo Tomista, para quem não sabe, é um podcast que eu tenho, que eu comecei este ano letivo passado, pronto, que vou falando sobre alguns temas de São Tomás, e o Instituto de Estudos Filosóficos da Universidade de Coimbra, né, que é o Instituto de Pesquisa de Filosofia da Universidade de Coimbra, que colabora com este módulo. Pronto. Agora, olhando para o curso em geral, né, quais é que são os objetivos? Nós havemos de falar, se ainda cá estivermos, quando falarmos das 4 causas, não é? Que há a causa final. E a causa final é aquilo que motiva e aquilo que faz com que nós façamos o que estamos a fazer. Ora, qual é que é o objetivo, não é? Qual é o propósito do curso? Então, primeiro é dar a conhecer São Tomás de Aquino. Okay? Antes de ver o que ele escreveu, é dar a conhecer como pessoa, okay? Uma pessoa inserida no seu tempo. E isso é importante. Hoje em dia nós temos uma certa dose de
vemos muito historicismo, né, que é a ideia de que as coisas são completamente determinadas pelo seu contexto histórico, que é uma forma de relativismo e, portanto, é mau e nós, com razão, não gostamos, mas muitas vezes também se vai para o extremo oposto, em que negamos a importância da história. Né? Pronto, isso filosoficamente tem os seus problemas, mas para aquelas pessoas que são de fé é outra forma de blasfémia, não é? Porque nega a providência divina, nega que Deus age na história. Portanto, aqui faz parte de conhecermos a pessoa, quem é que ele é, quando é que ele surgiu, o que é que ele fez, quando é que ele nasceu, quando é que ele morreu, a influência que alguns eventos possam ter tido no seu trabalho, etc. Depois, como santo, okay? Faz parte do objetivo do curso e deste módulo em particular que nós possamos olhar para o coração de São Tomás de Aquino, okay? Saborear e ver como é que ele ama Jesus Cristo, para nos ajudar a perceber. Nós às vezes confundimos sabedoria e ciência, não é? Ciência é conhecer, é saber muitas coisas, mas sabedoria é saber a coisa certa, não é? Diz São Tomás que é ver a primeira causa em todas as coisas, é encontrar Deus em todas as coisas. Pronto. E portanto, esta sabedoria de São Tomás, que se calhar alguns dos presentes já conhecem, já saborearam ou já ouviram falar, admiram sem conhecer bem. Esta sabedoria só é possível porque ele ama a sabedoria, não é? E o seu amor a Jesus, que nós vamos ver na sua vida, é o maior sinal de que o homem é de facto sábio. Porque boas retóricas, não é? Há muitas, não é? E escolásticos no século XIII também havia muitos. Pronto. E depois, como filósofo, aprender a ver o mundo com os olhos de São Tomás. Pronto. Depois queria colocar o aluno participante em contacto com os textos de São Tomás, okay? Não só ouvir falar de São Tomás. Eu passei por isto na licenciatura, tive a disciplina de Filosofia Medieval e cheguei ao fim e eu não sabia o que é que São Tomás dizia, eu sabia o que é que o professor dizia que São Tomás tinha dito. E portanto, como eu não quero que vocês tenham de acreditar em mim, quero que possam ler diretamente os textos, para que nos possamos deleitar com a clareza e a estrutura daqueles textos, né? O rigor, a precisão. Com um bocado de sorte vamos começar a ganhar, a fazer-nos impressão, a maneira imprecisa com que nós falamos no dia a dia, mas também para que os possamos entender. Okay? Portanto, se no fim deste curso quem fez os módulos abrisse a súmula de teologia e percebesse o que está a ler, pronto, já está. Okay? É o objetivo. Ora, isto só se consegue progressivamente e por imersão. E, portanto, embora este módulo tenha 5 aulas, alguns dos próximos módulos vão ter várias aulas. Okay? É possível resumir a metafísica de São Tomás numa hora? Não, nem em 2, é mais ou menos. Pronto. Mas eu vou aprender de facto, vou ser capaz de entender os textos de São Tomás quando for ver, vou ser capaz de olhar para o mundo como São Tomás olha, ou vai ser só para dizer sim, eu já estudei 2 horas, pronto. Portanto, é preciso progressão e imersão e isso leva tempo. Pronto, e depois o objetivo é que quem faz o curso também possa ter um mapeamento, perceber onde é que esta coisa se encaixa. No outro dia um amigo perguntou-me se eu sabia o que é que São Tomás dizia sobre o casamento. E era uma pergunta rasteira, porque eu não sou teólogo, portanto eu não estudo os textos de teologia, não estudo os sacramentos e, portanto, eu não tinha por que saber, não é? Mas, porque eu conhecia as outras coisas, fui capaz de dizer, olha, deve dizer isto, isto e isto. E ele disse, está certo. Pronto, é esta a ajuda do mapeamento, não é? Pronto, nós hoje dizemos no pain, no gain, e é assim, é verdade. É preciso dedicar tempo e suar e ter dores de cabeça. Pronto, os antigos diziam, eram um bocadinho mais requintados, não falavam em inglês, né, que é uma língua bárbara,
diziam em latim, né? Per aspera ad astra, ou per crucem ad lucem, pronto, mas é a mesma ideia, não é? Pelas dificuldades chegam às estrelas, chegam às coisas altas. E nós, quando queremos aprender poesia, que é muito bonito, sabe muito bem, ler Daniel Faria, temos de passar pela gramática. Pronto. Então, quais é que são os conteúdos do curso? Há de haver um módulo, ou melhor, este não é da rede, sobre Santo Tomás de Aquino, é o nosso, okay? Está tudo centrado em conhecer a pessoa, o contexto, o santo, a herança que ele dá, a doutrina da Igreja que lhe serve de ambão para o elevar, não é? Para ele poder falar. Outro de introdução à filosofia, que é um assunto chato, okay? Só os filósofos é que gostam de saber o que é a filosofia, mas é importante, é preciso saber aquilo que se está a fazer para não dizer asneiras. Nós vemos alguns cientistas que até ensinam em algumas boas universidades como Oxford e outras que dizem umas barbaridades, não é? Começam a dizer, Deus não existe. O que é que este cientista está a fazer? Não sabe o que é o trabalho dele, está a ir para além do trabalho dele, okay? E em filosofia isso também é importante. Nós temos de saber que há um limite superior, acima do qual já não é filosofia, é teologia, e tem outro método, tem outros critérios. Se nós não o fazemos bem feito, começamos a fazer barbaridades, okay? E as nossas faculdades de teologia, infelizmente, estão cheias disso. A escritura já não interessa, a tradição da Igreja já não interessa, os padres da Igreja já não interessam. O que interessa é o que é que eu acho. Isso nem filosofia é, não é? E também tem um limite inferior, que já não é filosofia, é física, não é? É biologia, é outra coisa qualquer. Pronto. Lógica, é como pensar bem, é uma disciplina muito importante, não é? É uma ferramenta fundamental para qualquer ciência. Os primeiros livros de lógica do Aristóteles chamavam-se organon, que quer dizer ferramenta. Portanto, a lógica é uma ferramenta fundamental para nós fazermos filosofia, mas também fazermos teologia, mas também fazermos bioquímica, engenharia de partículas, o que for. Pronto. É preciso partir pedra aqui. Lógica é difícil, estamos voltados sobre o nosso próprio pensamento para conhecer as suas regras. Pronto. Mas quando nós começamos a estudar um bocadinho de lógica, a pergunta deixa de ser porquê é que eu tenho de estudar lógica? E a pergunta começa a ser porquê é que nunca ninguém deu isto antes? Porquê é que nunca me deram isto antes? Não é? Faz-nos pensar porquê é que o nosso sistema de ensino não nos dá mais lógica. E aqui está um tema em que, se houver interesse suficiente, se pode dividir em duas áreas. A lógica formal, que pensa sobre a forma do pensamento, as regras internas ao pensamento, para fazer com que ele seja válido. Okay? Se eu disser todos os macacos são amarelos, todos os peixes são macacos, logo todos os peixes são amarelos, este raciocínio formalmente é ótimo. Não faz sentido nenhum, mas formalmente é ótimo. Há regras internas que só têm a ver com a forma, okay? Com a maneira como eu ponho as frases umas a seguir às outras, e não tem nada a ver com o conteúdo. Essa parte entra na lógica material, né? Que tem a ver com o conteúdo do pensamento e, portanto, a maneira como a nossa mente interage com o mundo. Este é um assunto que se pode dividir em dois módulos, consoante o interesse, quando lá chegamos. Depois, física. Okay? Nós hoje chamamos física, é uma ciência contemporânea, né? Mas Aristóteles já tinha o termo física, já falava dos primeiros filósofos como os físicos. Portanto, física é um termo que vem do grego e que Aristóteles já usava, mas também se começou a dizer a filosofia da natureza, que estuda a natureza, ou a filosofia natural. Isaac Newton, o seu grande livro mais famoso, eram os princípios matemáticos de filosofia natural. Okay? Portanto, o estudo da natureza era um tipo de filosofia. E continua a ser. Há claramente uma coisa que é a filosofia da natureza, que é distinta da ciência contemporânea. E é importante, não é? É o primeiro passo. O primeiro passo é adquirir
é adquirir a lógica, a ferramenta, e depois o começo da filosofia é pela física. Okay? Depois a psicologia, que rigorosamente é uma parte da física, okay? E que estuda, mais uma vez, não estamos a falar da psicologia contemporânea, não estamos a falar de estudar Freud e outras maluqueiras que tais. Tem a ver, psique em grego é alma, e portanto trata-se de estudar as coisas com alma. Na física estudamos as coisas materiais, o seu movimento, como é que o movimento funciona. Na psicologia estudamos os seres que têm alma, especialmente o homem, mas não só o homem. As plantas têm alma, os animais têm alma. Pronto, espero que ninguém se escandalize com isso, eu não estou a inventar, não estou a dizer heresias. Pronto. As plantas têm alma, os animais têm alma, os seres humanos têm alma. A alma dos seres humanos é diferente, é imaterial, é espiritual, mas, enfim. E depois na metafísica. Na metafísica chegamos ao cume da filosofia, em que procuramos as causas de todas as causas, dizem sobre o ente imóvel, portanto, as coisas que são imateriais, que são imutáveis. O ser em si mesmo, okay? É de facto bastante abstrato e nós não vamos entrar aí hoje. Depois, aqui mais uma vez pode dividir-se em ontologia e teologia natural. Portanto, na ontologia estudamos, estas nomenclaturas valem o que valem, há autores que vão usar estas, há autores que vão usar outras. Isto é só para nos entendermos. Dentro da metafísica, que é uma ciência, eu posso falar do ser que todas as coisas têm, não é? Eu existo, esta caneca existe, esta tampinha existe, e estamos ao nível dos seres, dos entes, ontos em grego, e portanto ontologia, ou então podemos trazer Deus ao barulho e trata-se de teologia natural. Chama-se teologia porque estudamos Deus, não é? Que é a causa de mim, da tampa, da caneca, por isso chama-se teologia, e dizemos natural por oposição à teologia revelada, em que usamos os dados da revelação. Em teologia natural usamos as nossas capacidades naturais, portanto, os nossos sentidos, o nosso intelecto. E este é um modo que se pode dividir em dois, se houver interesse. Depois, a modo de resumo, um modo que procura resumir os restantes. Temos um módulo sobre as 24 teses tomistas. Nós vamos ver neste módulo o que é que são as 24 teses tomistas, mas, resumindo, são 24 teses que a Santa Sé aprovou como sintetizando o pensamento filosófico, os princípios filosóficos de São Tomás de Aquino. A Santa Sé aprovou como resumindo o pensamento de São Tomás e deu como aquele que se deve estudar, okay? Que deve ser ensinado nos seminários, etc. Depois passamos à filosofia aplicada, filosofia moral, não é? Nós aplicamos o conhecimento teórico que temos, e aqui vai ser especialmente importante da metafísica o conhecimento da existência de Deus e algumas questões da natureza de Deus, e sobretudo da psicologia ou da antropologia, quem é que é o homem, okay? Isto vai-nos ser especialmente importante. E eu pus ali sobre o que é que trata a filosofia moral, trata sobre o sentido da vida. É verdade, okay? Nós temos a mania que não é católica, não é cristã, não é clássica, não é tradicional. Vem para aí do Kant, de pôr regrinhas, não é? E a vida moral são regrinhas para cumprir. Isso não é verdade. São Tomás de Aquino, no seu tratado, na segunda parte da sua teologia, que trata sobre moral, a primeira questão é sobre a felicidade, okay? O homem é feito para Deus, e é daí que vem toda a vida moral. Pronto. Então, pronto, já disse que aqueles dois módulos se podem dividir. Portanto, como veem, não é um curso breve, todo o curso não é um curso breve, mas também os módulos são individuais, okay? Portanto, se alguém tem interesse em psicologia, mas não tem interesse em física, pode estar descansado.
A ordem correta do estudo é esta, ok? É estudar-se primeiro lógica, depois física, depois psicologia, etc. Porque vamos ascendendo, é o método filosófico. O método teológico parte da revelação de Deus para ir até ao particular. Tanto que em teologia, ou antropologia teológica, nós estudamos primeiro a alma e depois o corpo, e em antropologia filosófica estudamos primeiro o corpo e depois a alma, okay? Porque o olhar é o contrário, é dos nossos sentidos, aquilo que nós vemos, que é corpóreo, que é material, e vamos usar a nossa razão para ir além disso, para além disso. Portanto, mas ao mesmo tempo, eu vou tentar, quando estudamos psicologia, nesse modo, meter o essencial da física para alguém que só faz a psicologia poder fazê-lo, ok? Portanto, agora, passando deste curso mais completo, com vários módulos, para este módulo. O primeiro objetivo já está feito, é expor a ordem de todo o curso. O segundo, vamos fazer isto. Vamos fazer hoje, introduzir o aluno ao mundo do tomismo. O que é o tomismo? Okay. Quando surgiu, há de estar mais para o final, vamos ver a história, uma brevíssima história do tomismo. E eu, quando digo brevíssima, não é por humildade, é porque ela vai ser brevíssima. Okay? Há um livro que se chama Uma Breve História do Tomismo e tem para aí 150 páginas, portanto já estão a ver que nós aqui vamos fazer uma brevíssima história do tomismo. E depois colocar o aluno em contacto com a vida de São Tomás, com as suas obras e com a autoridade que São Tomás goza no magistério da Igreja. Okay? Portanto, eu vou insistir nisto, vamos ter uma hora sobre isto, em que vamos ler textos do magistério, vários, falar sobre a autoridade de São Tomás de Aquino. Também vamos ter uma aula só sobre as suas obras, o que é que ele escreveu, quantas palavras é que São Tomás escreveu por ano, que é uma pergunta muito interessante, porque ele escreveu, a vida ativa dele foram 25 anos, ele morreu aos 49, portanto a vida ativa dele foram 25 anos, e escreveu uma imensidão de coisas. Pronto. Depois, neste módulo, quais é que vão ser as nossas fontes principais? O que é o tomismo? Não há um manual para isto, okay? Para a aula de hoje, e no final de cada aula indico bibliografia para quem quiser aprofundar. Okay? E indico lá o que é que eu usei diretamente para preparar algumas coisas que estão aqui, mas não há propriamente um manual, não escolhi um artigo que diz o que é o tomismo. Na próxima aula, quem foi São Tomás, há sempre a história de São Tomás de Aquino, de Guilherme de Tocco, que é a primeira bibliografia de São Tomás, que foi redigida para o processo de canonização. Por isso é que está ali 1323, foi o ano em que São Tomás foi canonizado. E depois, São Tomás de Aquino, do Chesterton, é um livro bom, de leitura fácil, está traduzido em português. Quem já leu Chesterton já sabe, o estilo é agradável. E depois, O Anjo da Escola, que é um livro de Raissa Maritain, que nós havemos de falar na próxima aula, e está traduzido em francês, está traduzido em inglês, e eu traduzi-o para português, há de ser lançado pela Paulus este ano, espero eu. Portanto, ainda não está disponível em português, tanto quanto eu sei, nem em português do Brasil, mas há de estar no fim deste ano. Depois, na aula seguinte, o que escreveu São Tomás, quais é que são as suas obras. Vamos usar o catálogo da Comissão Leonina. A Comissão Leonina vem do Papa Leão XIII, que é um Papa particularmente importante para a história do tomismo e que fez uma comícia, portanto, pagou para si fazer uma edição crítica das obras de São Tomás, e ela ainda está a ser feita, ainda não está acabada. Mas tem um catálogo em que se dizem as várias obras, em que se contam as suas páginas. Depois também usei esta obra, Tomás de Aquino, um perfil histórico-filosófico. O original é italiano, ele está traduzido em inglês e em português também. E vai vendo as obras de São Tomás consoante a fase da vida em que ele está, fazendo uma contextualização histórica. E depois é este site, corpustomisticum.org, que tem todas as obras de São Tomás.
em latim. Portanto, na introdução do site, isso julgo que está em várias línguas, diz que se assume que quem quer estudar São Tomás sabe latim e, portanto, todo o resto do site está em latim. Eu, de facto, pensei por um módulo de latim, mas depois achei que também já era demais e há várias coisas traduzidas e já chega. Depois, uma quarta aula sobre São Tomás e o Magistério da Igreja, em que usamos duas obras como referência. São Tomás de Aquino, Doutor Comum da Igreja, de um padre dominicano, que o que ele fez foi compilar as referências, até 1914, não é? A obra é de 1914, ele compilou todas as referências do Magistério da Igreja a São Tomás. Portanto, é uma obra monumental, magistral, em que nós podemos, lá está, a obra está em latim, nós podemos encontrar lá o que é que o Papa Pio V diz sobre São Tomás, em que documentos é que ele menciona São Tomás. Às vezes tem citações nas obras mais importantes, nas outras tem só uma referência, mostrou o agrado por isto, etc. E também há a obra da autoridade doutrinal de São Tomás de Aquino, do padre Santiago Ramírez, que pega na do padre Berthier e desenvolve um pouco mais nos anos que se seguem, resume o anterior e faz um pouco mais. E quando chegamos a este módulo, vou dar a referência também de outra obra deste padre Santiago Ramírez, que é espanhol, e que é um resumo, está numa edição espanhola da Suma Teologia, tem uma introdução da autoridade doutrinal de São Tomás de Aquino, e que está em espanhol, já julgo eu que o original daquele é em espanhol, e é bastante resumido, portanto é bastante útil. E depois uma brevíssima história do tomismo, em que eu vou usar uma breve história do tomismo. Okay? Então, quem é o facilitador do curso? Eu não gosto de dizer que eu sou o professor, okay? Quem nos vai ensinar, se tudo correr bem, é São Tomás de Aquino. Eu só estou a facilitar, okay? Porque latim é difícil, okay? E o português medieval é difícil, não sei o quê, portanto eu estou a facilitar, é o objetivo. Pronto, meu nome é Gonçalo, tenho o meu nome completo. Se alguém quiser roubar a minha identidade, boa sorte. Nasci no dia 12 de outubro de 1996, que é dia da padroeira do Brasil. É dia das crianças no Brasil. Eu nasci em Portugal, não é? Mas é dia das crianças no Brasil, portanto eu gosto de ser uma criança. Fui concebido às 37 semanas antes, que calha no dia 28 de janeiro, que é dia de São Tomás, portanto para mim é uma grande alegria. Licenciei em Filosofia em 2022 pela Universidade Católica Portuguesa, em Braga. Terminei o mestrado em Filosofia na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, a dissertação era sobre a primeira via de São Tomás de Aquino, um argumento para a existência de Deus de São Tomás de Aquino, portanto dentro daquela área da teologia natural que falámos há pouco. Ensinei Filosofia e Religião no Colégio Cedros, que é um colégio do Opus Dei em Portugal, e agora iniciei o doutoramento que é um doutoramento misto na Universidade de Coimbra e na Pontifícia Universidade de São Tomás de Aquino em Roma. Roma, cidade essa na qual eu vivo desde ontem. Pronto. É uma alegria a vida. Então, para arrancar, eu gostava de ler um excerto do que o Papa Francisco disse em 2022 ao 9º Congresso Tomista Internacional. O Papa Francisco reuniu-se em Roma, Congresso, e São Tomás. E o Papa Francisco diz algumas palavras. Diz ele: gosto deste encontro depois de tantos anos, porque se trata de refletir sobre um mestre. Por vezes, ao refletir sobre uma pessoa que foi criadora de escolas, filosóficas ou teológicas, há o risco de instrumentalizar o mestre para dizer coisas que me parecem a mim, não é? E com o tomismo isto aconteceu. Nós vimos um tomismo instrumentalizado que era para dizer aquilo que cada um queria dizer. Assim, uma interpretação casuística e oportunista diminui e torna ridículo o pensamento do mestre. Quando queremos explicar o pensamento de um mestre, o primeiro passo é a contemplação, para sermos recebidos nesse pensamento magistral. O primeiro passo é a contemplação. O segundo passo, com timidez, é a explicação. E depois, com muita cautela, a interpretação.
O mestre, São Tomás, é um grande mestre, é aquele que faz uma escola, cria uma escola. O mestre é aquele que põe em movimento toda uma corrente de pensamento. Portanto, nunca uses o mestre para as coisas que tu achas, mas põe as coisas que pensas à luz do mestre. Deixa a luz do mestre interpretá-las. E se nós nos pomos a tentar fazer com... São Tomás de Aquino é como a Bíblia, escreveu tanta coisa que é muito fácil interpretar para dizer o que eu quero. Okay? Mas nós vamos pôr o nosso pensamento à luz daquilo que ele diz e deixá-lo interpretar. É por isso que vos peço, antes de falar de São Tomás, antes de falar do tomismo, antes de ensinar, é preciso contemplar. Contemplar o mestre, compreender, para além do pensamento intelectual, o que o mestre experimentou e o que o mestre nos quis dizer. Isto é muito importante. São Tomás era um homem genial, mas que quando lhe faziam uma pergunta de teologia ia para a capela chorar porque não sabia a resposta. E era diante do sacrário que tinha a sua resposta. Não é? Portanto, se nós queremos ser tomistas de escrivania, como se costuma dizer, ou de cadeirão, não dá. É preciso ser tomistas de genufletório. O sinal de que algo vai mal é quando eu reduzo a figura de um mestre à figura de um pensador. Estrago o pensamento, retiro-lhe as forças, tiro-lhe a vida. E Santo Tomás foi uma luz para o pensamento da Igreja e devemos defendê-lo de todos estes reducionismos intelectualistas que aprisionam a grandeza do seu pensamento magistral. Portanto, para começarmos a fazer bem isto, eu hoje fiz a minha parte, fui rezar antes de começarmos este curso. Para fazermos bem isto, eu proponho que comecemos, já cá estamos há algum tempo, mas comecemos com uma oração. Escrita por São Tomás de Aquino. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Criador inefável, vós que sois a fonte verdadeira da luz e da ciência, derramai sobre as trevas da minha inteligência um raio da vossa claridade. Dai-me inteligência para compreender, memória para reter, facilidade para compreender, subtileza para interpretar e graça abundante para falar. Meu Deus, semeai em mim a semente da vossa bondade. Fazei-me pobre sem ser miserável, humilde sem fingimento, alegre sem superficialidade, sincero sem hipocrisia, que faça o bem sem presunção, que corrija o próximo sem arrogância, que admita a sua correção sem soberba, que a minha palavra e a minha vida sejam coerentes. Concedei-me a verdade das verdades, inteligência para conhecer-vos, diligência para vos procurar, sabedoria para vos encontrar, uma boa conduta para vos agradar, confiança para esperar em vós, constância para fazer a vossa vontade. Orientai-me, Deus, a minha vida. Concedei-me saber o que me pedis e ajudai-me a realizá-lo, para o meu próprio bem e de todos os meus irmãos. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, depois desta introdução longuíssima, vamos deitar as mãos à obra e perguntar o que é o tomismo. Okay? Curso de Filosofia Tomista, e eu inscrevi-me num curso de Filosofia Tomista. O que é o tomismo? A parte óbvia é que a palavra tomismo refere-se a Tomás. Pronto. Espero que isto não seja novidade para ninguém. E portanto nós chamamos de tomista a quem segue o pensamento de São Tomás. Agora a pergunta é, mas quem é que segue o pensamento de São Tomás? Okay. E o primeiro passo, se calhar a pergunta parece óbvia, mas não é nada óbvio. Okay? Portanto, não é uma pergunta fácil. É mais ou menos, os tomistas são mais ou menos como os católicos, não é? Embora haja tomistas que não são católicos, mas que é, nós queremos que toda a gente seja católica, mas depois passamos a vida a excomungar-nos uns aos outros, não é? Aquele age assim na missa, aquele faz isto, aquele acredita naquilo, aquele gosta de guitarra na missa, vai de calções para a missa, aquilo não é bem católico.
há aqueles que só gostam de missa em latim, não é bem católico, não é? Portanto, nós queremos que toda a gente seja católica e depois passamos a vida a excomungar-nos uns aos outros, não é? Pronto, é a mesma coisa no tomismo. Nós queremos que os tomistas querem que toda a gente seja tomista, mas depois passamos a vida a excomungar-nos uns aos outros e a dizer este é tomista, aquele não é tomista, aquele é mau tomista. Pronto. E é verdade que, consoante a nossa vocação, se calhar até temos de fazer estes juízos, mas é preciso fazê-los sempre com cautela, com humildade, não é? Pôr-nos na posição de discípulo, não na posição de mestre. Pronto. E podemos dizer, em certo sentido, há um espectro de tomismo. Ok? O que é que isto quer dizer? Vamos continuar a ver aqui. Pronto. Primeiro, tem aqui uma tabela, né? Tem muitos nomes de pessoas, de coisas, de tipos de tomismo. Pronto. Tomismo, vamos começar da esquerda para a direita. O tomismo transcendental tenta juntar São Tomás de Aquino e Immanuel Kant, ou Descartes, ou alguma coisa do género. Okay? Estes normalmente são os primeiros a ser excomungados assim, dos tomistas. Não é? Quando nós começamos a dizer este não é tomista, estes são logo postos de parte. Porque tentam trazer princípios que são alheios à filosofia de São Tomás para a filosofia de São Tomás. E tem o Joseph Marchal, Karl Rahner, Bernard Lonergan, pronto, que fizeram este trabalho importante de síntese, de diálogo com a filosofia contemporânea e, portanto, trouxeram, até são autores que nós associamos mais à teologia do que à filosofia, e está certíssimo, é? Mas precisaram deste aparelho filosófico para fazer a sua teologia e pegaram em São Tomás e tentaram acrescentar uns perlimpimpins de outros autores, ou em alguns casos pegaram outros autores e tentaram pôr uns perlimpimpins de São Tomás de Aquino. Depois há o tomismo fenomenológico, que é mais difícil de excomungar porque o nome que está ali é o Papa João Paulo II, portanto a gente não quer excomungar, mas que faz a mesma coisa, tenta juntar com outra corrente de filosofia contemporânea, que é a fenomenologia, que é bastante particular, não está ao nível do Kant e do Descartes, né, que são modernismo puro. A fenomenologia é um conceito muito amplo e, portanto, o Papa João Paulo II, nos seus tempos de filósofo, tentou uma síntese, a qual está particularmente presente na teologia do corpo. Pronto. Mais uma vez vemos os teólogos usarem as ferramentas da filosofia. Não é? A filosofia está para a teologia, sendo bruto, não é? Como a matemática está para a engenharia. Okay? Os engenheiros não fazem matemática, mas precisam de matemática. Pronto, os teólogos não fazem filosofia, mas para serem bons teólogos precisam de filosofia. Depois há o tomismo analítico, okay? Que pega em São Tomás de Aquino e depois usa as ferramentas da linguagem analítica, nomeadamente da lógica matemática simbólica contemporânea. Está ali uma divisão ali dentro, não é? Porque o Anthony Kenny está de um lado, os outros estão do outro lado, porque a maneira como nós pegamos em São Tomás de Aquino pode ser mais forte ou menos forte, não é? Podemos, inspirar-nos em São Tomás, ou não, estamos quase a tentar traduzir São Tomás para os analíticos, que é uma corrente de filosofia contemporânea, não me interessa particularmente agora. Ao chamar tomismo existencialista, que pega em São Tomás de Aquino, faz uma abordagem histórica, ou seja, tenta, em certa medida, saltar os comentadores. São Tomás de Aquino viveu no século XIII, nós estamos no século XXI, houve uma cadeia ininterrupta de comentadores que liam os textos de São Tomás, faziam comentários, esses comentários eram lidos por outros e temos uma cadeia de comentários. O tomismo existencialista tende a, não é que é ignorante desses comentários, lê-os, mas tende a dar uma primazia maior que os outros tomistas ao texto original, ao tomismo histórico. Né? O Gilson celebremente disse que tomismo é o que São Tomás escreveu. Okay? Pronto.
Depois há um tomismo chamado River Forest, que tem a ver só com o contexto histórico em que surgiu e que se pega nas descobertas da ciência moderna, da ciência contemporânea, e se faz a leitura à luz do tomismo. Okay? Há muitos tomistas, muitos dominicanos a trabalhar nisto. Ciência contemporânea, astrofísica, teoria da relatividade, e fazer uma leitura, teoria da evolução, fazer uma leitura segundo a metafísica tomista. E depois há o tomismo neoscolástico, que se chama, deu-se esta alcunha, eu li isto no Edward Feser, não sei se foi ele que inventou ou não, que eu achei muita graça, esta alcunha, tomismo de estrita observância, em que se pega nesta cadeia de comentadores e se continua esta cadeia de comentadores. Okay? E eu pus, há vários, há inúmeros autores aqui, eu pus aí os dois que me influenciam mais e, portanto, que saltar mais à vista, o padre Garrigou Lagrange e o padre Austin Woodbury. Então, qual é que é a nossa abordagem aqui? A nossa abordagem vai ser por uma ideia de tomismo vivo. Okay? Tomismo vivo é um conceito que foi proposto pelo Jacques Maritain no seu livro O Camponês no Verona, que é um livro que ele escreve logo a seguir ao Concílio Vaticano II. O Jacques Maritain era leigo e esteve no concílio e dá os seus pensamentos acerca do concílio, e parte dos seus pensamentos é sobre o lugar do tomismo na Igreja, e ele fala deste conceito de tomismo vivo. O que é que isto quer dizer? Primeiro, inclui esta parte aqui. Ok, tomismo vivo inclui aquela parte ali. Então, se calhar alguns dos presentes está familiarizado com um texto de São John Henry Newman, chamado Um Ensaio sobre o Desenvolvimento da Doutrina Cristã. Okay. Nós dizemos normalmente só um ensaio sobre a doutrina o desenvolvimento da doutrina, que é uma expressão que eu ouvi conservador, desenvolvimento da doutrina, não soa nada bem, mas o que Newman estava a falar não era tanto como é que a doutrina pode evoluir para a frente, mas como é que ela evoluiu organicamente desde as Sagradas Escrituras até os nossos dias. E, portanto, ele faz isto em defesa dos dogmas católicos, eu julgo que ele ainda era anglicano quando escreve isto, mas dos dogmas dos padres da Igreja, da doutrina da Igreja, que não estão literalmente presentes nas Escrituras. Não é? Como é que nós os entendemos? Não é? E ele dá este exemplo, não é, que a árvore é muito mais interessante que a semente. Ou o caudal do rio, não é? Nós pensamos no estuário do Tejo, ou quem é do Brasil, no rio Amazonas, é muito mais interessante do que a fonte, não é? A fonte nós podemos saltar por cima, mas saltar por cima do estuário do Tejo é um bocadinho difícil, não é? E saltar por cima do rio Amazonas também, não só por causa dos crocodilos. Pronto. Outro exemplo que eu julgo que o Newman não dá é o desenvolvimento das ciências empíricas, não é? Nós não ficamos com o Newton. Nós pegamos no Newton e construímos em cima. Nós não ficamos com o Einstein. Nós pegamos no Einstein e construímos em cima. Somos anões aos ombros de gigantes. Né? Esta frase famosa, que é muito famosa porque o Newton a escreveu numa carta em 1675, mas ela, na verdade, é bem anterior. É de um Guilherme de Conche, de 1123. Pronto, em que ele existe. Né? Nós somos anões aos ombros de gigantes e, portanto, nós podemos ver mais longe do que o gigante, não por causa da nossa estatura, nós somos pequenos, somos muito mais pequenos que o gigante, mas porque ele nos levou, não é? E nós podemos aplicar isto ao tomismo, e esta ideia de tomismo vivo, que nós pegamos naquilo que São Tomás disse, na maneira como ele via o mundo, mas não ficamos, um filósofo nunca pode viver de Magister Dixit, o mestre disse, não é? Sanctus Thomas Dixit, Santo Tomás disse, ponto final, está discutida a conversa, está decidida a conversa. Não, o filósofo não funciona assim. Portanto, o estudo das obras de São Tomás serve para nos ensinar a ver a realidade como via São Tomás. Pronto. O ponto do mestre, ensina-nos São Tomás, é non educare, né? Guiar pela mão. Esse é o objetivo do mestre, não é forçar-nos, não é lavar-nos o cérebro, é guiar-nos pela mão, mais ou menos como o Virgílio guiou Dante pelo inferno e depois a Beatrice guiou Dante e depois julgo que é São Bernardo no final que guia Dante pelo céu.
Pronto. Deus guiou São Tomás e nós queremos agora tomar São Tomás como mestre. Okay? Portanto, onde é que começou o tomismo vivo? Começou em São Tomás? Sim, não, começou muito antes. Começou em Tales de Mileto, que é o primeiro filósofo registado. Depois passou por Parménides, por Platão, por Aristóteles e chegou ao grande Colosso. Né? Nós dizemos que São Tomás é o príncipe dos filólogos, é o primeiro princeps, desculpem, o primeiro dos filósofos. Pronto, né? Basta imaginar, São Tomás morreu aos 49 anos. Né? Se ele morresse aos 100, o que é que ele ia fazer com aqueles 51 anos? Ia continuar a estudar ou não? Então há mais coisas para estudar. Pronto. E portanto, São Tomás não montou uma biblioteca. Okay? E isto é o ponto importante desta aula, né? Para percebermos o que é o tomismo. São Tomás não montou uma biblioteca e agora estão a ler os livros que São Tomás escreveu e nós lemos e já está. Já sou tomista. Foi Deus, nós vamos ver isto quando falamos da autoridade de São Tomás na Igreja, foi Deus que nutriu São Tomás, dando-lhe a verdade, né, todas as fontes. São Tomás cita as Sagradas Escrituras e os padres da Igreja, mas também cita Aristóteles, Platão, que são pagãos, também cita Avicena, Averroes, se vai citar os pagãos e os hereges. Ok? Dizia São Tomás, né, que toda a verdade, venha de onde vier, foi dita pelo Espírito Santo. Seja quem quer que tenha proferido as palavras, se é verdade, vem do Espírito Santo. E portanto ele não deu uma biblioteca, deu um corpo, e o corpo continua a crescer organicamente. Okay? Portanto, vão aparecer neste curso e neste módulo já tomistas, não só o que é que São Tomás disse, mas os tomistas, o que é que eles disseram. Né? Pronto. Então, eu fiz aqui à medida que o curso vai avançando esta pequena brincadeira e eu inspirei-me num podcast chamado Café, Ciência e Fé, do Bernardo Mota e do Gonçalo Andrade, né, que tem alguns episódios que são os cromos medievais. Então eu fiz aqui uma caderneta de cromos tomistas ao longo do curso. Né, e primeiro, à medida que eles aparecem, eu vou pô-los aqui para nós. Ao menos já ouvimos falar do Jacques Maritain. Nasceu em 1882, francês, em Paris, morreu em 73, em Toulouse. Era ateu, converteu-se ao catolicismo e ao tomismo, foi junto, juntamente com a sua esposa, Raissa Maritain. Foi um dos principais tomistas do século XX. Dentro do âmbito filosófico, talvez tenha sido, isto é sempre argumentável, discutível, mas talvez tenha sido o mais importante. Era filósofo, não era teólogo, não é? Foi importante na fundamentação da democracia cristã, a fundamentação filosófica, e São Leão esteve presente no Concílio Vaticano II. Trabalhou tudo o que havia para trabalhar em filosofia, né? A sua área começou pela filosofia da natureza, foi para a filosofia do conhecimento, para a metafísica, e São Paulo VI pediu-lhe para se dedicar à filosofia política, por achar que a Igreja precisava de um pensamento político sólido, e Maritain obedeceu e passou a dedicar-se à filosofia política. Suas obras mais importantes, mais principais, são os degraus do conhecimento, do saber e o humanismo integral. Então, o que é o tomismo? Primeiro, uma definição nominal. A definição nominal quer dizer nominal vem do nome, uma definição instrumental, rápida, que é um bocadinho impreciso. É aquilo que nós entendemos quando dizemos o nome. Okay? Então, o tomismo é um conjunto de proposições, não é? É um conjunto de proposições que são verdadeiras ou falsas. É que os tomistas acreditam que são verdadeiras. E que certamente inclui todas as proposições centrais do pensamento de São Tomás de Aquino. O tomismo não inclui todas as proposições de São Tomás. Algumas que nós sabemos que estão erradas, okay? Por fruto de conhecimento, de desconhecimento científico da época, seja pelo motivo que for. Okay? Portanto, não inclui todas, inclui as basilares. O que já aqui é um foco de divergências, porque quais é que são as basilares e quais é que não são. Não é? Para além das que São Tomás disse, inclui todas aquelas que podem ser logicamente deduzidas das anteriores. Não é? Portanto, São Tomás de Aquino não disse que a minha mãe é mortal, okay? Mas disse que todos os homens são mortais e a minha mãe faz parte da raça humana, portanto, logicamente segue-se que a minha mãe é mortal. E inclui todas as proposições que resultam de aplicar as anteriores
aos novos conhecimentos empíricos. Ok? Portanto, aqui o central do que São Tomás disse, aquilo que nós podemos deduzir logicamente disso, não é aquilo que isso me faz lembrar, ou aquilo que logicamente nós podemos deduzir, e depois, aplicando estas ao conhecimento empírico que nós agora temos, podemos fazer mais proposições. Quando introduzimos o conhecimento empírico aqui, temos de ter a precaução própria do conhecimento empírico. Usamos a dupla regra salvar as aparências e a navalha de Occam. A navalha de Occam, vem de Guilherme de Occam, é um princípio mais conhecido, significa que eu tenho duas explicações para um evento. Qual é a explicação que eu uso? Uso aquela explicação que... tenho duas explicações, uso aquela que usa menos princípios, eu encontro esta garrafa caída junto à janela. Eu tinha deixado junto ao parapeito, está caída, ok? Água por todo o lado. Hipótese 1, veio uma rajada de vento, abriu a janela, deitou a garrafa ao chão, molhou o chão. Hipótese 2, apareceram uns extraterrestres, ok? Abduziram o padre que estava a passar lá fora. O padre estava a rezar a liturgia das horas, enquanto é abduzido, larga a liturgia no meio do ar, ela vem no ar, vai comer uma garrafa, ela cai ao chão. Ambas explicam o evento, mas eu uso aquela que usa menos princípios. E depois salvar as aparências, quando nós estudamos filosofia contemporânea e eles deitaram este princípio fora completamente, significa, se algo parece ser assim, se parece que o chão está molhado, eu vou assumir que o chão está molhado. Okay? Não vou dizer que aquilo é um reflexo, não. Até haver um princípio, algo forte que me faça duvidar, eu vou vou guardar as aparências. Agora surge a pergunta, parece demasiado redutor definir o tomismo como um conjunto de proposições? Pode parecer, e a verdade é que é. Okay? Por isso é que eu comecei por dizer que isto é uma definição nominal, instrumental, aproximada. Nós dizemos que o tomismo é o conjunto destas proposições. Mas agora temos que fazer aqui um pequeno desvio para compreender o que é de facto o tomismo. Primeiro, perceber o conceito de analogia. Vem do grego, significa palavra elevada. Okay? No latim, os latinos usaram a palavra tal e qual, às vezes traduziram por proporção, e trata-se de um modo de predicação. Portanto, quando eu digo esta cruz é branca, okay, eu estou a predicar, o é branca está a predicar, estou a dizer alguma coisa sobre. E há modos de predicação unívocos, equívocos e análogos. O modo de predicação unívoco significa eu uso a mesma palavra para dizer a mesma coisa daquilo que é igual. Por exemplo, eu sou um animal e o gato da minha mãe é um animal. A palavra animal está a ser predicada de mim e do gato, significa exatamente a mesma coisa. É a mesma palavra, gato, significa a mesma coisa, animal racional, ser vivo, senciente, capaz de sentir e de desejar algumas coisas, significa isso, e é usado para dizer, para falar dos mesmos. Eu sou de facto um animal e o gato é de facto um animal. Okay? Enquanto quando eu digo o João é um burro e digo que o Igor é um burro, não é? Igor do Winnie the Pooh, o Igor é de facto um burro, é um animal. O João não é de facto um burro. Eu estou a tentar pegar em algumas características, não é? do burro para atribuir ao João. Ou quando eu digo, já volto ao este exemplo do burro, porque é um exemplo de analogia. Quando eu digo o canto da sala e o canto dos Lusíadas, ou o canto gregoriano, a palavra canto quer dizer coisas completamente diferentes, não tem nada a ver, não é? Canto da sala, canto dos Lusíadas, não tem nada a ver. Quando eu digo o João é um burro, não é que não tem nada a ver, não é? Ou quando eu digo aquele homem tem um coração de leão, ele não tem mesmo um coração de leão, não é unívoco. Também não é equívoco, não é que eu não percebo o que é que a palavra quer dizer, tipo canto dos Lusíadas, canto gregoriano, ou Banco de Portugal e Banco do Jardim.
alguma proporção na palavra. É isso que quer dizer a analogia. Okay? Então aqui os exemplos de predicação equívoca e unívoca. Pronto, nós usamos a analogia para dizer o mesmo, algo comum, que estamos a aplicar a coisas diferentes. O Simba é leão e Dom Afonso Henriques é um verdadeiro leão. Não é? Estamos a dizer que ele é corajoso. E nós achamos que os leões são corajosos e, portanto, esticamos a palavra. Não é como se estivéssemos a abusar da linguagem. Pronto. Um exemplo aplicado a isto, não é? A virtude da ciência, por exemplo. Ciência quer dizer conhecimento, não é? E é um hábito. Um hábito quer dizer que é uma disposição estável. Eu estou disposto, de maneira estável, concreta, para conhecer alguma coisa. Ok? Eu olho e tenho esta disposição estável. Como é um hábito bom, nós chamamos de virtude. Se fosse um hábito mau, chamaríamos vício. É isto que é a ciência. Okay? É isto que é a ciência. A ciência é este hábito, esta virtude. O que é de facto a ciência? É a virtude. Mas depois também chamamos ciência ao conjunto das proposições que resultam nesta virtude. O que é de facto a ciência? É algo que está em mim. Eu tenho ciência. Okay? Eu tenho ciência. Eu tenho a capacidade, o hábito, a virtude, tenho a capacidade, o poder de conhecer coisas. É algo que está em mim. Okay? Por analogia, esticando a palavra, nós também chamamos ciência ao conjunto das proposições que daí vêm. Okay? Dando outro exemplo, o último exemplo de analogia para ajudar a perceber o que é analogia. Este exemplo vem de São Tomás. Quando eu digo, e portanto é um bocadinho, mas vem de São Tomás, quando eu digo o João está saudável, a urina do João é saudável, o medicamento é saudável, a comida é saudável, a palavra saudável quer dizer coisas diferentes. Okay? É análogo, porque quando eu digo o João é saudável, não quer dizer saudável, não significa exatamente o mesmo que a urina é saudável. O João é o sujeito da saúde. E depois a urina é sinal dessa saúde, nós fazemos exames e ela está saudável, o medicamento recupera essa saúde, a comida mantém essa saúde, etc. Okay? Portanto, é esta a ideia de analogia. Então, nós também dizemos que o tomismo é uma virtude que nos permite pensar tomisticamente. Okay? Tomismo é a virtude de pensar tomisticamente. Portanto, é uma munividência, é uma maneira de ver o mundo. É uma segunda natureza, diziam os antigos, né, que um hábito é uma segunda natureza. Então, porque eu sou animal, faz parte da minha natureza, sou animal, eu sou capaz de me mover, okay? De ir de um lado para o outro, sou capaz de ver, etc. A pedra não é capaz de se mover a si mesma, não é um animal. Okay? Portanto, a minha natureza permite que eu faça certas coisas. Um hábito, uma virtude, não é? Se eu sou corajoso, eu consigo fazer ações corajosas. Se eu tenho a virtude da ciência, eu consigo conhecer certas coisas. Se eu tenho a virtude da paciência, eu consigo fazer algumas ações. Por isso é que nós dizemos que os hábitos são uma segunda natureza. A mesma coisa com os vícios. Se eu sou mentiroso, então, tal como a pedra, quando eu a largo cai, o mentiroso à partida vai mentir. Pronto. Então isto é uma segunda natureza. Permite-nos ver o mundo. Né? Quando nós adquirimos a virtude do tomismo, nós conseguimos ver o mundo de uma certa maneira. Que se baseia em alguns princípios. O primeiro é o realismo moderado. E a ideia do realismo moderado é que há uma relação que é real entre o nosso conhecimento da realidade e a própria realidade. Para quem não é de filosofia, isto é óbvio. Okay? Isto é absolutamente óbvio. Para quem já estudou filosofia vai ver que infelizmente isto se perdeu bastante, ia dizer um bocado, mas bastante. Eu acho que existem cães, okay? Então existem cães. Não é que existem uma série de animais que são bastante parecidos e eu invento o nome cão. Não, eles têm de facto algo em comum e por isso são todos cães. E o realismo moderado tem duas palavras. Realismo, né? Quer dizer que os nossos objetos de conhecimento, lá está, cão, corresponde a coisas reais que existem mesmo, mas é moderado. Pronto, para responder a coisas como o Platão, que achava que o verdadeiro cavalo está no mundo das ideias, o verdadeiro branco está no mundo das ideias.
é mostrar que os nossos objetos de conhecimento não são eles próprios objetos reais. Okay? Para quem, eu vou usar aqui uma linguagem, para quem já tem estudos de filosofia, é realismo porque a res, temos o conceito de res signata, e modum significandum. Quando eu digo cão, ok, eu tenho a ideia de cão na minha cabeça, que é o modo de significar, e existe o cão que está fora da minha cabeça, que é a coisa significada, okay? Aquilo que a palavra e o conceito de cão significam. O realismo diz que existe de facto cão fora da minha cabeça e que a palavra, o conceito de cão, significa de facto aquilo. É realismo porque isto significa aquilo, e é moderado porque aquilo que está fora da minha cabeça existe mesmo. Ok? Pronto. Como eu disse, é absolutamente óbvio para toda a gente que não tenha estudado filosofia. Depois, baseia-se no princípio de não contradição, que é muito simples também. Qualquer pessoa que não tenha estudado filosofia, isto é óbvio. Eu não posso afirmar e negar a mesma coisa ao mesmo tempo, no mesmo sentido. Portanto, eu posso dizer que o João é alto e é baixo, porque estou a dizer que ele é mais alto do que o Pedro e mais baixo do que o Henrique. Mas não posso dizer que ele é mais alto e mais baixo que o Pedro no mesmo dia. Claro que se calhar ele era mais alto do que o Pedro ontem e agora o Pedro cresceu e é mais baixo, mas no mesmo momento, no mesmo sentido, nós não podemos dizer uma coisa e o seu contrário. Em lógica simbólica isto escreve-se assim. Também temos o princípio de salvar as aparências e a navalha de Occam, que eu já tinha falado, e procurar as razões, o porquê. E aqui entram as 4 causas, que nós vamos ver com mais cuidado quando estivermos a falar que é introdução à filosofia, quando estivermos a falar de física, mas são as famosas 4 causas de Aristóteles. Aristóteles não diz que as inventou, okay? Ele faz uma história da metafísica até ele e diz onde é que estas causas foram aparecendo. A causa formal, em que nós perguntamos o que é, que tipo de coisa é, okay? Portanto, um cão é um cão, okay? O Bobby é um cão. Vamos ver as causas do Bobby. O que é o Bobby? O Bobby é um cão, é o tipo de coisa que é. De que é que ele é feito? É a causa material, é feito de um corpo, de órgãos, feito de matéria, por isso dizemos causa material. Causa eficiente, quem é que fez o Bobby? Foi o Sr. Bobby e a Sra. Bobby, okay? Que fizeram um cãozinho. E a causa final, qual é a finalidade do cão? Okay? Isto é fácil, no caso do homem, isto é fácil, a nossa finalidade é ver Deus face a face, na vida eterna, nesta vida, a contemplação da verdade. O animal é satisfazer as suas necessidades, ok? E dar glória a Deus dessa maneira. Ok. Termino com citando um texto do Frei João de São Tomás, que é um tomista português, um dos maiores tomistas de sempre, estudou na Universidade de Coimbra, e ele tem um texto que diz os 5 indícios de um bom tomista. Primeiro, eu estou a resumir, não estou a citar, os verdadeiros intérpretes da doutrina de São Tomás são os que aderem a ela e aderem à linha daqueles que ao longo dos tempos foram considerados seus discípulos. Okay? Portanto, não é que eu hoje peguei na Suma, abri ao calhas, li, inspirei-me e comecei a falar. Não. Adiro à doutrina de São Tomás e sigo os outros discípulos. O verdadeiro discípulo de São Tomás não aceita apenas a doutrina, mas ama São Tomás e por isso dedica-se fervorosamente a defender a sua doutrina. Diz ele que o verdadeiro discípulo não é só aprendi e agora fico aqui com o meu amigo. Não. Se eu aprendi e eu apaixono-me por isto e vou defendê-la. Depois ele diz, vão ser enumerados entre os sequazes de São Tomás os que não se preocupam com a sua própria fama, mas com a do mestre. E aqui nós recordamos esta importância de primeiro ser discípulo e não querer usar o mestre, como vimos do Papa Francisco no início. Na história da Igreja e do tomismo vemos muitas vezes São Tomás ser usado o nome de São Tomás como uma pedra. Não é? São Tomás disse por uma causa
Não é assim que se faz filosofia nem teologia. Quarto, o discípulo autêntico defende quer as conclusões, quer as razões. Okay? Não é só que eu gostei da conclusão e portanto vou usar, não é que eu concordo com o motivo, mas depois não vou usar a conclusão. Defende o raciocínio todo. E quinto, devemos sempre procurar a união entre a doutrina e não a divisão. Ou seja, traduzindo, diz Frei João de Santo Tomás, não devemos excomungar os outros tomistas. Né? Devemos procurar unir, dialogar. Isto é uma prática tipicamente escolástica, medieval, de fazer disputas. Okay? Nós discordamos, vamos sentar e discutir. Pronto. Eu tive o atrevimento de adicionar um sexto indício. O verdadeiro discípulo aceita e defende cada tese no lugar e na medida que o mestre lhe deu. Nós às vezes vemos entre católicos que se dizem conservadores tendências protestantes. Né? Os protestantes dizem só a escritura, basta a escritura e eu interpreto a escritura, e há alguns católicos que têm uma sola tradizione, né? Só pela tradição. Eu pego na tradição da Igreja, nos textos dos Papas, em São Tomás, no que for, e eu interpreto, né? E esqueço o magistério vivo, né? E alguns, desde o Concílio Vaticano II para cá, já não há magistério, né? Não, o magistério é vivo, é o magistério atual que interpreta o magistério antigo, e o magistério atual lê-se à altura do magistério, à luz do magistério antigo, né? E não há ruptura nenhuma. E no tomismo nós também podemos gostar mais desta coisa ou daquela coisa e tirarmos do lugar. Não é? Eu lembro de um padre amigo, que é um ótimo nome, mas um dia estávamos a ler o comentário de São Tomás aos mandamentos, e São Tomás no prefácio diz: a antiga lei é a lei do temor, do medo, mas a nova lei não entra pelo temor, entra pela caridade, é a lei do amor. E este padre ficou preocupado com o liberalismo dentro da Igreja, que é uma preocupação justa, mas também é preciso ter temor e obedecer porque é lei, e pronto, estão a ver, nós pegamos numa parte e saímos do equilíbrio, não é? Nem à esquerda nem à direita. E este padre estava a pegar numa parte da doutrina e pô-la fora do seu lugar e medida. Por isso é que me parece que o verdadeiro discípulo aceita e defende cada tese no lugar e na medida que o mestre lhe deu. O verdadeiro católico conservador aceita cada parte do magistério no lugar e na medida que o magistério lhe dá. Ok? Pronto. Portanto, a imagem que eu gostava de passar é de que o tomista não é aquele que pega que anda com a suma de teologia, que, para quem não sabe, é a principal obra de Santo Tomás. Não é quem anda com a suma de teologia debaixo do braço, não é esse o tomista. O tomista é quem aceita estar debaixo do braço de São Tomás e caminhar com ele. Depois este Frei João de Santo Tomás nasceu no nome de João Poisson, que nós aportuguesamos por vezes João Peixoto, é uma coisa que já não se faz, aportuguesar os nomes. É membro da Ordem dos Pregadores, nasceu em Lisboa, faleceu em Fraga, foi confessor real do rei Dom Filipe III de Portugal, quarto de Espanha. É um dos principais tomistas de todos os tempos. Pronto. Sua principal contribuição foi na área da lógica material, influência importantíssima na área contemporânea da semiótica. Então, uma das principais obras, semiótica é o estudo dos sinais, interpretação de sinais, portanto, visuais, sonoros, não é? Pronto. Então, no fim de cada aula vamos ter esta página aqui. Okay? Eu vou facultar o PDF e aquela coisinha azul dá para clicar. Para um aprofundamento ligeiro, usado na preparação desta aula, para um aprofundamento maior. Okay? Para um aprofundamento ligeiro, tenho ali o texto, os 5 princípios, indícios do bom discípulo, Frei João de Santo Tomás, que é um excerto do seu curso de filosofia tomista, julgo eu. Talvez seja do curso de teologia, mas enfim, não vou pôr as mãos no fogo. O Camponês do Garona, do Jacques Maritain, que eu citei, que foi usado diretamente na preparação desta aula, e o original em francês, tem um link para a tradução em inglês. Quem quiser comprar o livro, também existe em português
mas é difícil de encontrar. Eu encontrei em alfarrabistas, e depois, para quem quiser aprofundar ainda mais, o Dr. Angélico, também do Maritain, tem tradução em francês, o original em francês, tradução em inglês, e sobre o treino dos turistas, que faz parte de um volume, o futuro do turismo. Tem um link para o volume todo, está todo disponível online, e para este artigo em particular. Okay? Portanto, recapitulando, hoje vimos os objetivos do curso e do módulo, vimos a estrutura do curso, vimos as principais fontes que vão ser utilizadas neste módulo e vimos o que é o turismo. Okay? Deixo por fim aqui alguns links que podem ser úteis. Okay? Publicidade àquele podcast que eu falei no início, Paleotomista. Okay? Tem ali o link que dá acesso ao link do YouTube, do Spotify ou do Instagram. Também tem Apple qualquer coisa. Pronto. Iniciativas Turistas é um grupo do WhatsApp, já tinha feito esta partilha, e quem ainda não entrou no grupo e queira entrar, este grupo do WhatsApp é só para as pessoas do curso, para poderem discutir, pôr lá dúvidas, etc. Okay? Partilho também, quem for do Porto, no dia 14 de outubro, que é um sábado nada, eu julgo que é dia 14 de outubro, mas eu depois mando isto por e-mail para o grupo. Mas eu vou estar no Porto, na Livraria Franciscana. Vou fazer uma pequena introdução a São Tomás. Ou seja, vou fazer um resumo de uma hora deste módulo. Okay? Portanto, é um resumo. Estando aqui, a partir de não se precisa daquilo, mas como é já no dia 14, pode ser que interesse a quem, para ter assim uma visão daquilo que está para a frente, para podermos antecipar. Okay? E agora vou-me calar, fica aqui um tempo de dúvidas, eu vou parar a gravação para cada um poder não ficar imobido por causa disso. Okay?